Olá, aqui é a professora Diana. Nós vamos estudar a arte africana. Com certeza, essa arte ela tem uma forte influência na nossa cultura e é por isso que nós vamos estudá-la. Ela foi iniciada aqui no nosso país no período dos séculos 16 a 19 e o objetivo é de resistência cultural, pois o cenário histórico era de tráfico e escravidão. E os principais agentes são os negros de vários povos africanos. Como características gerais, nós temos crenças, mitos, ritos, formas de adorno corporal, música, dança, culinária. E são estratégias de resistência, né? Essa arte ela foi utilizada como uma forma de resistência. Então havia práticas, essas práticas eram escondidas, havia uma linguagem codificada e também adaptação às expressões artísticas de portugueses e indígenas, fazendo uma mestiçagem e também um sincretismo que ocorreu principalmente em termos religiosos. E aí você tem exemplos nas vestimentas, na pintura e algumas máscaras. Vamos conhecer um pouco mais. Primeiro, nós precisamos lembrar um pouco aí dos povos africanos, né? Lembrando aí que a África é um continente imenso e havia muitos povos, e quando esses povos foram trazidos, né, através do tráfico negreiro, muitas dessas culturas elas foram de forma obrigatória, né? Muitos negros foram misturados de diversas culturas, de diversos povos, né? O que ainda foi mais difícil para que eles realmente conseguissem resistir. Mas você tem aí como exemplos, né, os povos bantus e iorubás, os fon, os jeje e os malês. E os principais locais, né, de onde vinham esses negros eram de Angola, Moçambique, Benim, Guiné, Nigéria, Togo e Congo. É claro que na época, né, nesses séculos, poderia haver uma mudança aí de nomes, né, e esses nomes são bem mais atuais, mas, no geral, os principais povos africanos que vieram foram estes, e vieram principalmente para o nosso litoral, né, em estados como a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, e aí se disseminou, então, em todo o nosso país. Uma típica arte dos povos africanos são as máscaras, né? As máscaras e também rituais, porque elas são utilizadas principalmente em rituais. Você vai ver muito a cultura africana toda permeada com uma questão bem espiritual. Você tem então o uso em rituais que celebram mudanças de estações do ano, transformações de vida, como a passagem da infância para a juventude. Durante o ritual, é possível prestar homenagem a algum ancestral, curar doentes, além de permitir a manifestação de entidades do mundo espiritual. Também um outro tipo de arte é a escultura, né? As esculturas de madeira. Aí você tem uma típica escultura do povo Iorubá, que representa o Ibeji, ou Ibeji, que significa gêmeos. E, segundo a crença, traz fortuna à família. Há muitas pinturas e padrões, né, dos povos africanos. Essas pinturas são utilizadas no corpo, em tecidos, vestimentas e até na pintura de paredes de casas. Utilizam grafismos, formas geométricas e cores vivas com significados não só do cotidiano, mas também filosóficos, né? E você tem exemplos na vestimenta, nas casas, né, bem coloridas. Então as cores são bem fortes, né? Um exemplo são os símbolos do povo Adinkra, que são feitos como carimbos, né? Então, eles carimbam tecidos e esses símbolos, eles têm significados, né, bem importantes, como esse, que é o Aya, baseado na folha da samambaia, significa eu não tenho medo de você. É um símbolo de resistência, desafio às dificuldades, força física, perseverança, independência e competência. Então, é um símbolo que traz bastante força, né? E como eu falei anteriormente, é uma cultura de muita resistência.
Também existe a pintura corporal, né? E ela é uma questão bem identitária, né? De identidade e de status tribais, né? Porque são muitos povos diferentes, muitas tribos, e elas se representam, né? Dessa forma. Também podem indicar eventos cotidianos e ritualísticos, né? Então você vê aí como são muito belas as pinturas corporais e tem um significado muito importante. Nós também podemos ver características, né, artísticas muito fortes nas danças e nas músicas, né? São manifestações profanas e sagradas com caráter simbólico dos povos africanos. Então você tem essa influência muito forte em artistas brasileiros, como nos grupos, principalmente do estado da Bahia, né, como o Olodum, né, que é um grupo muito forte, principalmente no período de carnaval, não é? Também a timbalada, né, que é muito caracterizada pela pintura corporal, o Ileaê, que é um grupo de dança que sai pelas ruas, né, com danças bem características. E é muito forte essa questão musical na arte africana. Você vê aqui também no estado do Ceará o maracatu, que é um cortejo que representa toda a corte, todos os reinos africanos, né? Então também tem uma influência de personagens indígenas, da cultura indígena, e você vê que é uma tradição aqui no nosso estado, o maracatu cearense. Também nós temos o tambor de crioula no Maranhão, né? Então você vê aí mulheres com roupas bem coloridas, de saia rodada, né? E também os homens com instrumentos, com toques bem vibrantes. Outro tipo de dança e também junto com uma mistura de luta, que é a capoeira, né? Então a capoeira, ela tem toda uma história de resistência, né? Dos grupos africanos, e é bem característica e também bem disseminada no país, a capoeira, né? Também nós temos uma dança típica que é o maculelê que utiliza essas varetas, não é? E as pessoas dançam, tem uma dança bem característica. Há também as danças dos orixás, que são danças com uma forte influência religiosa, né, não só do candomblé, mas da Umbanda, porque há uma presença muito forte da espiritualidade na arte africana. Então, cada orixá seria um aspecto divino, né, de um ser superior, e aí você tem alguns representantes principais, como Iemanjá, né, que simbolizaria o afeto, e há um sincretismo, ou seja, uma comparação com santos católicos, por conta de uma questão também de resistência, porque havia realmente uma intolerância religiosa, e até hoje ainda existe, não é? E Oxalá seria a representação da iluminação espiritual, né? Um espírito de luz supremo, e estaria ligada à imagem de Jesus. Outros orixás importantes são Oxóssi, que seria o caçador, representa a fartura, né? Então a questão da caça e a fartura, e tem a relação com São Sebastião. Xangô, que representaria aí a lei e a justiça, uma comparação com São Jerônimo ou São Pedro. Ogum, que é o representante guerreiro, né, o que traz toda a ideia de coragem, né, então para que você tenha essa energia de enfrentar os seus desafios e seus obstáculos, e uma comparação com o santo católico São Jorge. Há também o orixá, que seria Oxum, que traz a ideia de amor e beleza. Você vê aí o orixá, tem até tem um espelho, né? Então tem toda a questão da beleza representada. Há um sincretismo com Nossa Senhora da Conceição. Omolu Obaluaê, que traz a ideia de cura das doenças, né? E tem uma relação muito forte com São Lázaro.
Há também o representante, o Exu, que seria o mensageiro, né? Ele que é responsável por abrir os caminhos, ele faz uma comunicação entre essas energias superiores com os encarnados, que somos nós, né, os seres humanos. Então ele tem essa missão aí de fazer essa conexão dessas energias superiores para ajudar na evolução espiritual do ser humano. Há também, como vermos aí, instrumentos musicais que têm uma sonoridade bem típica, né, dos cantos, e também de evocar uma forte energia, né, que é chamada de axé, nos rituais. Então você tem aí como um exemplo o berimbau, muito utilizado na capoeira, né? O atabaque, também utilizado na capoeira e também em rituais de umbanda, de candomblé. E o chequerê, né, que é essa cabaça aí em volta com algumas continhas, né, e faz um som bem característico, é utilizado, né, nos cortejos de maracatu e também em rituais. É claro que existem vários outros instrumentos, mas aqui são só alguns exemplos para gente, que a gente possa conhecer um pouco. Fica aí como uma atividade para que você faça algumas reflexões sobre a cultura africana, considerando que a gente precisa ter essa consciência. Nós estamos no mês de novembro, é um mês em que há o Dia da Consciência Negra, no dia 20, e é muito importante que a gente possa fazer essa reflexão. Inclusive, há uma lei, que é a Lei 10.639, e que a gente precisa conhecer mais a cultura africana, porque ela faz parte da nossa identidade cultural. Então, na primeira questão aí, reflita sobre o assunto estudado e dê a sua opinião, comentando sobre a importância da cultura africana em nossa sociedade. Tente identificar algum elemento de origem africana na sua casa ou em locais próximos a você. Pense em objetos, estampas, pinturas, decoração, fachadas de casa e prédios. Explique qual peça você localizou, dando detalhes de como ela é. Na terceira questão, comente um pouco sobre o tipo de arte africana, pintura, dança, música, escultura, outra, que mais chamou sua atenção. Fale sobre as características, sentimentos e lembranças despertadas em você. Né? Envie sua atividade pelo Google Classroom, WhatsApp ou ainda pelo e-mail, né? cladiana.lioba@prof.ce.gov.br.